Há homens que passam anos acreditando que a perda de memória é um preço inevitável da idade. Esquecem onde colocaram as chaves, travam no meio de uma frase e confundem datas. Parece algo pequeno, mas é como se a mente estivesse deixando bilhetes de alerta. Eu ainda estou aqui, mas preciso de estímulo. Aos 50, 60 ou 70 anos, o cérebro não apaga de uma vez. Ele vai silenciando conexões aos poucos, como luzes de uma cidade que se apagam rua por rua. E o detalhe que quase ninguém comenta é que esse processo pode ser revertido. Não com remédios caros ou rotinas impossíveis, mas com um exercício que leva o tempo de um gole de água. 60 segundos, nada mais. Esse exercício funciona como uma faísca, um curto-circuito controlado que acorda áreas adormecidas, reacende a circulação e faz o cérebro voltar a responder. Não é teoria vaga, é ciência mostrando que um estímulo breve e específico pode devolver clareza, foco e memória de forma imediata. É sobre isso que vamos falar hoje. E antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos. Agora me diga nos comentários. Se você acredita que o cérebro pode ser reativado a qualquer idade, escreva despertar. Se acha que depois de certo ponto já é tarde demais, escreva tarde. A perda de memória não começa com um grande esquecimento. Ela começa com pequenas falhas que se acumulam. Você entra em um cômodo e esquece o motivo, troca o nome de alguém que conhece há anos, esquece uma palavra que estava na ponta da língua. E quando ela finalmente aparece, já é tarde demais. Esses episódios parecem normais, mas são como rachaduras discretas num muro. Se ninguém olha de perto, um dia ele desaba. O cérebro envelhece como uma máquina que perde lubrificação. O hipocampo, que organiza memórias, reduz a velocidade. O cerebelo, que cuida da coordenação, já não envia os sinais com tanta precisão. A circulação de sangue e oxigênio se torna mais lenta. Nada disso é imediato, mas acontece todos os dias. O silêncio. É por isso que tantas pessoas só percebem quando o problema já tomou conta. Mas aqui está o ponto central. Esse silêncio não significa irreversível. O que parece uma máquina quebrando é, na verdade, uma máquina parada. E toda máquina parada pode ser religada se você acionar o botão certo. Esse botão pode ser tão simples quanto um exercício rápido, de apenas 60 segundos, que ativa regiões cerebrais adormecidas e faz o motor voltar a girar. Se essa ideia já fez sentido para você, curta este vídeo agora mesmo. Isso ajuda a espalhar esse conhecimento e pode ser exatamente o que outro homem precisa ouvir antes que seja tarde demais. O cérebro não é uma central de comando isolada, é um organismo relacional. Ele precisa do corpo para acordar, organizar e manter vivas as rotas da atenção e da memória. Quando você move os pés, gira o pescoço, articula a língua ou ajusta a postura, não está apenas acionando músculos, está enviando pacotes de informação para regiões profundas do sistema nervoso. É por isso que a imobilidade prolongada deixa mais do que rigidez. Deixa a mente opaca, com pensamento lento, como se as ideias caminhassem sobre areia. Certas áreas só acendem quando há movimento. O equilíbrio dos pés conversa com o cerebelo e melhora foco. A rotação suave do pescoço facilita a chegada de sangue e oxigênio, o que clareia o córtex pré-frontal. A articulação da língua e da mandíbula ativa circuitos de linguagem que reforçam a memória verbal. Pense em cada gesto como uma senha. Sem uso, a senha se perde. Com a combinação certa, portas voltam a se abrir. É exatamente aqui que entra a lógica do exercício de 60 segundos. Não é força bruta, não é suor, é precisão. Micromovimentos bem escolhidos funcionam como interruptores que religam circuitos adormecidos e restabelecem o relógio interno da atenção. Em homens acima dos 50, onde o corpo tende a economizar energia e o cérebro diminui o ritmo por falta de estímulo, esses comandos curtos viram lembretes biológicos. Ainda há rotas ativas, use-as. 1 minuto diário, somado dia após dia, não forma apenas hábito. Promove um recalibrar fino entre propriocepção, respiração e cognição. O resultado não é um truque momentâneo, mas uma mente que volta a responder com nitidez, como luz que deixa de piscar e estabiliza. Assim como 1 minuto de estímulo certo desperta o cérebro, pequenos ajustes também reacendem a vida íntima. No meu livro digital, Redescobrindo a Intimidade, Sexualidade Saudável. Após os 60 anos, você encontra estratégias simples para melhorar desejo, comunicação e confiança, contornando limitações físicas e emocionais com segurança. Acesse pelo link no primeiro comentário fixado e veja como transformar presença mental em conexão no relacionamento. Chegou o momento de falar do que realmente desperta a curiosidade, o exercício em si. 60 segundos parecem pouco, mas dentro desse intervalo acontece um fenômeno complexo. O corpo envia estímulos mecânicos, o cérebro responde com impulsos elétricos, e o resultado é uma ativação coordenada de regiões que estavam em estado de espera. O movimento começa nos pés.
Eles são a base de contato com o chão e possuem terminações nervosas conectadas ao cerebelo, a área responsável pelo equilíbrio e pela precisão motora. Quando os dedos dos pés se movem de forma consciente, essa região é obrigada a recalibrar conexões que também influenciam a atenção. É como se o simples ato de levantar e pressionar os dedos fosse capaz de religar interruptores esquecidos. Depois entra o pescoço. Girar lentamente a cabeça, inclinar para cima e para baixo. Não é apenas alongamento, é abrir as artérias que alimentam o cérebro. Cada giro melhora a circulação e libera uma enxurrada de oxigênio que chega ao córtex pré-frontal, responsável por foco e tomada de decisão. É nesse momento que muitos relatam clareza quase imediata, como se a mente se livrasse de uma névoa. E então vem a língua. Pode soar estranho, mas esse músculo pequeno carrega um poder enorme. Movê-la em diferentes direções, pressioná-la contra o céu da boca ou girá-la em círculos, cria uma onda de estímulos nas áreas de linguagem e memória verbal. A sensação é de que o cérebro desperta não apenas para pensar, mas para se expressar com mais fluidez. Para completar, uma leve massagem nas orelhas. Elas guardam receptores ligados ao sistema vestibular, que controla equilíbrio e percepção espacial. Quando estimulados, esses receptores enviam sinais ao tronco encefálico e ampliam o estado de alerta. O corpo ganha estabilidade e a mente uma sensação de presença. Separados, esses movimentos já têm efeito, mas juntos, em uma sequência contínua, tornam-se uma orquestra neurológica. Em apenas 60 segundos, múltiplas áreas são ativadas ao mesmo tempo, criando uma rede mais integrada entre corpo e mente. É um minuto curto no relógio, mas longo o suficiente para reconfigurar a forma como o cérebro responde ao mundo. Nada transmite mais confiança do que ver a teoria se transformar em resultado concreto. É nesse ponto que entram as histórias reais. Pense em um homem de 72 anos que chegou ao consultório, reclamando não só da memória, mas também do medo constante de tropeçar. Ele dizia que a cabeça já não acompanhava o corpo, que as palavras sumiam no meio das frases e que caminhar sozinho era arriscar-se a cair. Para ele, o declínio parecia inevitável. Foi então que o exercício de 60 segundos entrou em cena. No começo, ele riu da proposta. Como mexer pés, língua e pescoço poderia mudar algo tão complexo quanto a memória? Ainda assim, decidiu tentar. A rotina era simples, curta, feita todos os dias no mesmo horário. E foi justamente a simplicidade que trouxe consistência. 2 semanas depois, algo curioso aconteceu. Ele contou que já não precisava parar no meio da rua para lembrar o caminho, que conseguia acompanhar conversas longas sem se perder no raciocínio. E que, pela primeira vez em anos, voltou a contar histórias da juventude com detalhes que até os filhos desconheciam. O corpo parecia mais firme, mas o que realmente chamava a atenção era a luz no olhar. A mente tinha voltado a se acender. Esse não é um caso isolado. Estudos clínicos registram relatos semelhantes. Idosos que recuperam clareza mental, segurança no caminhar e até a velocidade de raciocínio apenas com estímulos simples, repetidos diariamente. O padrão se repete porque a lógica é universal. Estimular o corpo em pontos estratégicos faz o cérebro lembrar de caminhos que nunca deixaram de existir, apenas estavam adormecidos. Essas provas vivas nos lembram de uma verdade desconfortável. O esquecimento não é apenas destino, ele pode ser enfrentado e, às vezes, basta 1 minuto para começar a reverter anos de declínio silencioso. O que parecia apenas uma anedota curiosa hoje tem respaldo sólido em pesquisas de ponta. Universidades na Ásia, na Europa e nas Américas vêm testando exatamente esse tipo de estímulo rápido. Exercícios de segundos, repetidos diariamente. E os resultados são consistentes. O cérebro, mesmo envelhecido, responde com plasticidade, ou seja, cria novas conexões quando é provocado da maneira certa. Em um estudo japonês, idosos praticaram movimentos conscientes dos pés e da língua por 3 semanas. O grupo que fez o exercício mostrou melhora significativa não apenas no equilíbrio físico, mas também em testes de memória de curto prazo. É como se cada passo mais firme tivesse reflexo direto na clareza mental. Pesquisas alemãs acrescentaram outro dado intrigante. A oxigenação cerebral medida por imagens funcionais aumentava logo após poucos minutos de movimentos suaves de pescoço. A explicação é simples, mas poderosa. Liberar a circulação nessa região faz mais sangue chegar ao córtex, alimentando neurônios que estavam trabalhando com menos combustível. E não para por aí. Um experimento espanhol mostrou que a estimulação consciente das orelhas, algo que soa quase improvisado, ativa áreas ligadas ao sistema vestibular, ao tronco encefálico, regiões que influenciam diretamente o estado de alerta e a capacidade de concentração. Em exames, participantes apresentaram tempos de reação mais rápidos e menos lapsos de atenção. A neurociência descreve isso como um efeito cascata. Um pequeno gesto dispara uma rede de respostas, estimula nervos periféricos, melhora a circulação, ativa áreas motoras e cognitivas, e no fim, o que se observa é um cérebro mais ágil, mais desperto.
O que parecia apenas curiosidade clínica, agora é mapeado por ressonâncias, gráficos e estatísticas. A conclusão é clara: não é milagre, é biologia. 1 minuto pode não parecer muito, mas quando bem utilizado, ele reprograma processos que o tempo tentou silenciar. O cérebro não esquece como despertar, só precisa ser lembrado. No fim das contas, o exercício de 60 segundos não é apenas sobre memória. Ele é sobre autonomia. É sobre se olhar no espelho e perceber que a idade não precisa significar esquecimento ou dependência. É escolher, todos os dias, manter acesas as luzes da cidade que chamamos de cérebro. Cada pequeno movimento é como reacender uma rua, depois outra, até que a mente inteira volte a brilhar. O que a ciência mostrou, e as histórias confirmam, é que nunca é tarde para retomar o controle. 1 minuto hoje pode ser a diferença entre viver os próximos anos com lucidez ou ceder ao declínio silencioso. E aqui está o detalhe mais poderoso. Não se trata apenas de lembrar nomes ou datas. Trata-se de manter viva a sua identidade, suas histórias, sua clareza para decidir, sua presença junto de quem você ama. O pacto é simples. 1 minuto por dia em troca de anos com mais consciência e vitalidade. Se esse compromisso faz sentido para você, não deixe passar. Inscreva-se agora no canal e faça parte de uma comunidade que acredita na força da ciência aplicada de forma prática. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais homens que precisam desse alerta. E não pare aqui. Explore os outros vídeos do canal, porque juntos eles formam um guia completo para envelhecer com lucidez, energia e independência. Eu me despeço por hoje. Cuide bem da sua mente, porque ela é a essência de quem você é. Nos vemos no próximo vídeo.